Santíssimo, majestoso, onipotente e digníssimo Deus, perpétuo, soberano, Senhor da glória. Rogo nesta hora, Senhor, que a tua compaixão, a tua piedade e a tua misericórdia possam acompanhar a minha navegação. Eis que busco, ó Deus, nesse momento em que tenho a oportunidade de construir uma oração diante do Senhor, que tu me dê a devida permissão e assim me ajude diante da minha incapacidade, da minha impotência, da minha latente fragilidade, pois que sei que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não for lhe dado. Por isso te agradeço, ó Deus, porque tens esmiuçado e nas misericordiosas escavações tem trazido até meus neurônios capacitação para que eu possa assim, então, diante da tua piedade, efetuar a construção da oração da alvorada. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, porque tenho propósito aqui neste lugar de produzir não apenas uma defesa para a minha alma, para o meu espírito, ó Deus, e também para os meus amados irmãos, companheiros em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados, ó Deus, pelo onipotente poder de Deus e adentraram pela oportunidade na crucificação, ao qual é promovida assim a salvação de todo homem que crê na pessoa do Redentor, do Salvador e também do Filho de Deus. Senhor, a tua palavra, ela é escudo e broquel. Eu comecei a ver que o Evangelho de Cristo é realmente, ó Deus, uma obra previsível ao qual o homem tem como assim se refugiar. A palavra do Senhor é bem clara quando ela diz: olhai para mim e sereis iluminados. Este é o momento, ó Deus, que eu olho exatamente para os altos céus. Eu olho para o Criador e vejo a grandeza da obra soberana de Deus, ao qual tenho, ó Deus, um espaço para que assim possa encontrar a pessoa de Deus. Então estou abrigado na Escritura Sagrada, ao qual me dá um grande espaço para que eu movimente a minha alma, para que eu movimente o meu espírito. Então eu tenho, ó Deus, do livro inicial, do Gênesis, até o livro da revelação divina das coisas futuras, o livro do Apocalipse. Obrigado, Deus e eterno Pai, porque sabemos, ó Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E assim diante de toda sinalização misericordiosa, divina e perpétua de Deus, sigo eu o caminho ao qual me é dado, ó Deus, em orientação divina, para que não eu apenas, mas todo aquele que crê e confia no Senhor possa assim se entregar. A palavra do Senhor tem me mostrado dia após dia o que é e que vem a ser a alimentação do homem. O homem é um ser limitado e que ele precisa definitivamente entender que tudo vem de Deus. Até porque a afirmativa ora citada se dá bem claramente na palavra. Nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu querido Deus, porque tem nos dado graça a mim, aos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, assim a se lançarem nos braços soberanos de Deus. E por que não dizer no perpétuo abrigo de Deus? Obrigado, Senhor, porque tens edificado
diante das obras do Espírito, ó Deus, coisas grandiosas para aquele que crê e confia no Senhor. A tua palavra, Deus, é bendita e santa e tem aberto caminhos, ó Deus, de geração em geração. Muitos homens já leram a Escritura, ao qual eu vou citar, e foram-lhe abertos caminhos para que pudessem trilhar no caminho da salvação. Diz assim o Escrito Sagrado, inspirado pelo onipotente Espírito Santo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor, até aqui, Senhor, nós vemos claramente que o homem é levado a confiar em Deus. Mas não obstante confiar, ele precisa meditar, pois que a obra de Deus é sempre um convite para que o homem se apresente a Deus. E aqui nesta manhã, ao qual se dá esta viagem, esta navegação espiritual pela fé até o tribunal sagrado de Deus, é mais um momento que eu tenho a oportunidade de compartilhar com meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, companheiros em Cristo e os tementes a Deus, o quão grande é necessário que todos nós nos esforcemos. Há sempre uma questão muito clara em que nós temos que ver a Deus. O esforço, ele é fundamental. O apóstolo Paulo, ele está aqui iniciando esse texto dizendo que rogo-vos, ou seja, o rogar é um pedido um pouco mais profundo, um pouco mais, ó Deus meu Pai, preocupante à alma e ao espírito. Rogar é um pedido ao qual temos que verdadeiramente se humilhar maiormente para que a pessoa possa entender a necessidade que ora a alma e o espírito assim se deem. Quando eu vejo a palavra do Senhor, eu vejo que o texto centraliza nos irmãos para que as misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, alma, vosso corpo e por sacrifício vivo. Ou seja, estou eu aqui, Senhor, me apresentando para orar a Deus, rogando a Deus que de maneira alguma esta oração seja em vão, mas que ela possa alcançar o propósito da misericórdia e da piedade de Deus. O que faço nesta hora é prestar a Deus um culto racional. Estou em oração e desejo que assim venha lograr êxito, não apenas as palavras que desfiro em direção à minha vida própria, mas também aos meus amados queridos irmãos, peregrinos que estão ao alcance desta oportunidade de ouvir esta oração. Ó amado e querido e eterno Deus, dá-me graça para compreender maiormente o que vem a ser sempre a vontade de Deus, pois que sei, ó Deus meu Pai, que ainda que o homem venha presumir que seja feita a vontade dele, eu sei que sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Quando eu vejo a obra de Deus, eu vejo que Deus criou o mundo para Ele, porque diz a Escritura, tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí então eu desperto a minha alma, desperto o meu espírito e começo a meditar em direção à palavra ora lida. Eu vejo, ó Deus meu Pai, que há uma grande preocupação desde os primórdios homens que assim abrigaram-se em Deus para que o homem não venha a se conformar de maneira alguma com aquilo que tem assim lhe dado os olhos e o coração, mas ele possa assim entender o que é primeiramente agradável a Deus. Então eu vejo que o sacrifício de um culto é um sacrifício que o homem vai se lançar assim no corpo santo e agradável a Deus, que é o nosso culto
racional. Um culto racional, ele deve contemplar, primeiramente, a misericórdia, a graça e a pessoa de Deus. Então eu faço um culto visando que, em primeiro lugar, esteja a pessoa de Deus, ao qual me apresentei inicialmente nesta oração. A seguir, ele faz uma conclusão, o saudoso apóstolo. Aí ele chama a devida atenção para que nós possamos ver a exegese desta palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é algo que todos nós poderemos experimentar quando assim não desperdiçamos a vontade de Deus em nos trazer o arrependimento e a respectiva conversão. Existem muitas coisas em que nós julgamos serem óbvias e talvez até desnecessárias de se comentar. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que existem pontos difíceis de nós entendermos prontamente. Paulo está falando claramente que há necessidade de se apresentar a Deus um culto racional. Um culto racional é um culto em que o homem se coloca na posição de criatura e vê latentemente que deve homenagear a Deus, trazendo-lhe um culto racional. Mas um culto racional, ele consiste na vontade de Deus. E eu louvo a Deus porque tenho por mim que o homem saudoso, o apóstolo, aqui falante pelo onipotente Espírito Santo, ele diz que nós não devemos nos conformar, ou seja, nos amoldar às obras deste mundo presente. Porque ele chama bem a atenção no segundo parágrafo, no 2, e não vos conformeis com este século. Ele está falando do sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós sabemos, irmãos, que o homem natural é um homem selvagem, é um homem chucro, é um homem que afasta dele toda a possibilidade de servir a Deus. Ele deseja prosperar na vontade em que nasceu. Ele nasceu na vontade de um homem natural. Então o homem natural, ele luta para que prospere assim os seus entendimentos iniciais. E eu vejo que Paulo aqui nos dá uma exortação, mostrando de forma muito clara que nós não devemos nos conformar às obras do mundo presente. Porque quando o homem se amolda às obras do mundo presente, ele vai sempre ser um homem natural. Ainda que ele diga em seus lábios, em seu coração, que tornou-se um homem espiritual, se ele, pois, não se amoldar assim às coisas do mundo, louvado seja Deus, a sua mente será transformada. E ele começa então a repudiar tudo quanto procede de um homem natural. Então eu olho claramente que o texto a seguir diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nós venhamos dissipar, retirar da nossa vida as questões naturais, pois que a proposta de Deus, o convite de Deus é para que nós façamos um culto racional. Um culto racional e agradável a Deus é um culto em que notoriamente fomos transformados. E se não totalmente transformados, estamos na direção, todos nós, de sermos um homem espiritual. Porque o homem espiritual, irmãos, é o homem ao qual Deus traz a proposta de salvação, para que ele ali fique a entender a necessidade de se tornar um homem ou uma mulher robusta espiritualmente. Esta palavra chegou ao meu coração, porque tenho visto que muitas obras terrenas temporais têm confundido muitos homens que até mesmo não sabem o que é ser natural ou ser espiritual. Paulo diz bem claramente, diante da sua inegável experiência e uso
por parte de Deus em toda a sua obra, que ele é um homem que se lançou a ser espiritual. E por isso que ele afasta todo aquele convite que o mundo faz para que você assim se abrigue um pouco em Deus espiritualmente e um pouco no mundo. É bem verdade que muitos homens, eles ainda que assim declarem e confessem que são espirituais, eles estão moldados assim como um homem natural. Estão tão afeiçoados às coisas do mundo e que dizem que elas não fazem nenhum efeito danoso à sua vida espiritual. Ora, não é que não fazem, já estão fazendo. Visto que qualquer que seja a declaração contraditória assim ao homem espiritual, o homem já está em defesa da que haja assim a preservação do homem natural. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui um momento de uma forma muito gloriosa que elucida diante de Deus e diante de todos os homens que nós devemos rejeitar quaisquer coisas que assim estejam de contrária opinião a Deus. Eu vejo que aqui nós temos que apresentar um culto racional, um culto que seja santo, um culto que seja vivo e agradável a Deus. Eu vejo que há muito tempo essa situação de prestar culto a Deus, ela vem no estado de depreciação. Não obstante, há 20 anos atrás, já haviam canções em que o próprio culto se transformou em programa social. O que eu digo há 20 anos atrás. O que eu quero dizer com a palavra lida nesta manhã, diante desta oração, Senhor, é que Tu abra nossos olhos e abra os nossos ouvidos para ver qual caminho, ó Deus, o homem está levando dentro de si. É bem possível, ó Deus e meu Pai, que essas entrelinhas ao qual nós estamos aqui, ó Deus, mergulhando para que haja mais elucidação da parte de Deus, elas sejam uma entrelinhas, ó Deus eterno, para muitos homens, de forma que fazem aquilo que convém ao homem natural e assim, muito de forma precária, eles não atendem à expectativa do homem espiritual, ao qual é uma propositura de Deus, porque a palavra de Deus, ela aqui fala que nós devemos renovar a nossa mente. Ora, se a nossa mente foi renovada, é óbvio que as coisas velhas, as coisas que trouxeram grande tristeza e nos tornaram vagueantes, errantes homens, errantes mulheres, quando éramos homens e pessoas naturais, assim devem ser desprezadas pelo onipotente poder de Deus. E Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, porque este mundo, ele traz uma carga muito forte para que nós, através de um apelo maligno, o homem possa ficar com um pé aqui e outro lá. É por isso que a palavra de Deus nos mostra claramente que nós somos homens e mulheres espirituais. Obrigado, Senhor, porque tem dado a porção de enfatizar para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, companheiros e companheiras em Cristo, a necessidade de sermos homens espirituais. Parece coisa fácil, Senhor, mas nós sabemos que não é muito fácil. E por que assim insisto? Porque é possível. Porque a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Aqui há uma defesa do apóstolo Paulo para que nenhum homem se apresente a Deus diante da propositura do culto de forma assim como lhe convier. E também, quando ele faça o devido exercício do homem espiritual, ele não deve se moldar às coisas do mundo, porque é muito comum o homem arrastar e trazer para dentro de si inúmeras iguarias do mundo, ao qual nunca deveria ter, de maneira nenhuma, se lançado a um atrevimento como esse. Há pessoas que estão arrastando do mundo o entendimento que nunca caberia, nem tão pouco, no homem natural, e quanto mais no homem espiritual. Por isso eu louvo a Deus e engrandeço por essa oportunidade de trazer a minha alma, o meu espírito, para que possa alcançar a renovação da minha mente. Mas nunca para menos, sempre para mais. Porque é muito comum
o homem, assim, acenar para menos uma vida de oração, menos uma vida de santificação, menos uma vida de assiduidade nos trabalhos da obra de Deus, menos o comparecer na obra santa divina e nos compromissos sagrados, é sempre menos. E por que menos? Porque ele está afeiçoado aos negócios naturais. Então ele quer se ocupar de forma que esteja no meio, assim, do muro. E não digo todos, mas muitos nunca se decidiram. E não vão a lugar nenhum, porque nunca, assim, trouxeram o status diante de Deus de que são alguma coisa. Diante de Deus, realmente de alta relevância. Eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo claramente que o homem tem o enquadramento da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, de todos os momentos que ele possa viver, desde seu nascimento até a sua morte. Por isso que eu julgo ser algo muito importante a meditação, Senhor, e a oração em Cristo Jesus. Esta é uma manhã em que eu vejo claramente quando o homem faz o exercício de uma profissão que não é regulamentada, aquele homem é aprisionado, assim, em flagrante delito, porque está exercendo uma profissão em que não tem a devida credencial e muito menos a devida regulação ao qual a profissão assim exige. Nós que somos cristãos devemos entender que o cristianismo é uma obra seríssima. E ela sendo seríssima, ela tem as suas leis, ela tem as suas prerrogativas para que o homem seja um homem espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, bem claramente, que nós devemos nos transformar para entender o que vem a ser o homem natural e o homem espiritual. É muito comum que as pessoas digam que são cristãos, mas o que você vê na vida dele é exatamente o exercício de uma vida de um homem natural. Porque você alugar um lugar e assim começar a fazer o grupo de louvor e a cantar e cada um falar aquilo que quer de uma forma em que não tenha nenhuma santidade com a própria vida, é claro que aquele mundo vai ser um mundo de homens naturais, ainda que falem de coisas espirituais. Aonde eu quero chegar? Eu desejo nesta manhã que a minha alma e a alma dos meus amados irmãos e queridos companheiros em Cristo possam ver a devida responsabilidade que é ser um homem espiritual. A tua palavra, Deus, ela sempre assinala para que nós possamos assim trazer um memorial de confiança e de temor a Deus. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3, verso 15. Olha que linda, preciosa e brilhante palavra indicativa para todos nós. A ciência de Deus na palavra diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós sabemos que quando não estamos bem, na saúde física, biológica, estamos desejando vomitar, é porque alguma coisa, algum intruso, algo que está dentro de nós não está nos fazendo bem. Então, quando isso ocorre, é muito comum o que está ao nosso lado perguntar: melhorou? Melhorou? E normalmente a pessoa fala: melhorei, estou bem melhor. Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vemos claramente que o Salvador deixa bem definido. O homem tem que ter as características de um homem espiritual. Quando ele olha para si e vê a palavra, ele vê que tem uma infinitude da parte de Deus para que ele possa galopar espiritualmente e nunca mais venha desejar, em hipótese alguma, ser um homem natural. Porque o homem natural é uma pessoa em que o próprio Deus recomenda que esta criatura vá a óbito.
Todavia, ainda que haja uma recomendação de Deus, muitos homens insistem em serem pessoas naturais, trazendo uma titularidade espiritual. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu fico estarrecido com algumas declarações. Todavia, não é aqui o momento para que eu assim fale e me estenda sobre isso. Eu vejo claramente que há uma rejeição da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra: eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma pessoa deve entender claramente que ela foi feita para a honra e glória de Deus, e assim Deus dá a oportunidade para que ela se salve na verdade de Deus. A palavra de Deus clássica bem diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, companheiros em Cristo, amados de Deus, vós que estáis cobertos pela oração e pelo partir do pão e da comunhão com Deus. É muito lindo, extraordinário nós entendermos que é necessário que o homem tenha uma posição verdadeira. E por que isso vos digo nesta manhã, diante desta oração? Porque um homem ao qual não tem uma posição espiritual verdadeira, ele não passa de uma fraude. E aqui o que o Senhor está rejeitando não é um homem, é uma mulher. Ele está dizendo: eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está rejeitando aquele que, na verdade, deseja ser uma fraude. Há pessoas que leem o texto e elas desejam permanecer naquilo que convém à sua mente. A Bíblia diz que cairá 7 vezes o justo, o Senhor o levantará. Ele não fala que vai cair 1000 vezes ou 2000, ele fala 7. Então o que se deduz é que você tem a oportunidade de Deus, mas não permanecer no erro. E eu louvo a Deus, porque vejo que os homens são muito exigentes com si próprios. Qualquer homem que for apanhado em exercício de forma que não esteja devidamente licenciado, credenciado por alguma instituição para que assim possa exercer aquela profissão, ele é tido como um criminoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há uma clara e assim profunda notificação da parte de Deus que nós devemos prestar um culto racional. Um culto racional é um culto que envolve a renúncia do homem. Mas todavia eu vejo que muitas pessoas querem arrastar um culto ao qual tem nome de culto espiritual, mas não há nada de espiritual. Quando você chega às vezes em algumas obras, você vê que absolutamente é tudo natural. Não há nada de espiritual naquele lugar. Da mesma forma que muitos entram, eles saem com os mesmos pensamentos de uma pessoa natural. Eles não saem renovados na mente. E quando convivem com alguém que tenha um mergulho mais profundo espiritual, eles ainda assim dizem: não há necessidade disso tudo. Eles ainda vão dizer para você: Deus só quer o coração. Eles têm o nome de que trazem uma obra espiritual, mas defendem em todo tempo ser homem ou mulher natural. O que eu desejo da parte de Deus é sempre compreender a Sagrada Escritura. Se o meu próprio Salvador diz que tem, assim, o desejo de vomitar, ou seja, ele não quer ver uma fraude, ele não quer ver alguma coisa que nunca se decida, alguma coisa que está sempre opinando, menos, não tem problema, isso é obra do homem, isso é invenção do homem, você tem que servir a Deus e não ao homem. Ele está sempre sendo uma discussão para menos. E o que eu faço aqui, e desejo da parte de Deus, que nós tenhamos uma discussão sempre para mais, porque o fórum desse movimento, aqui em que Deus me dá a misericórdia, a graça de dar continuidade, é uma oração da alvorada. É uma oração que possa trazer à sua mente a conscientização que você é uma mulher de Deus. Você, querido companheiro, é um homem de Deus. Então, se realmente você entende que Deus é um ser superior, você tem que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Paulo faz uma recomendação dizendo que nós devemos apresentar um culto racional. Bom, acredito que isso já esteja entendido, mas nas entrelinhas seguintes, ele diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo. Por que você não deve se amoldar ao mundo?
Irmãos, com todo respeito a todos os pensamentos dos queridos companheiros e irmãs em Cristo, tudo quanto o mundo promove é sempre atrelado a um status de mentira. Alguém que diz que, na verdade, sustenta os pontos do mundo, ao qual eles assim acenam para a vida do homem, é uma mentira. Alguém deseja trazer uma venda de um produto, ao qual diz que você vai ficar de forma magnífica. Ainda com 60 anos, você vai aos 200 anos. Todo discurso do mundo é voltado para que você não tenha a realidade na sua vida. Nós vemos que não há nenhum mal em você se alimentar bem, em ser uma pessoa que criteriosamente vai separando o que convém e o que não convém. Mas o que eu vejo é que qualquer academia do mundo, você não vai rejuvenescer a ponto de ficar um garoto ou uma garota de 30 anos ou 20. Se você tem muita idade, você deve aceitar que a natureza divina de Deus não vai dar oportunidade para você, nem para mim, nem para ninguém. O homem está em direção à terceira idade, vai haver a manifestação da terceira idade. E não adianta fazer absolutamente nada. Nada no sentido que você venha esconder a tua terceira idade. Ela chegou, louvado seja Deus. Mas os homens colocam uma capa. Vou fazer isso aqui, vou fazer outro ali, e vou parecer uma pessoa mais nova. Ora, dando continuidade ao discurso de uma fraude, ao discurso de um engano. Então, quando assim se reúnem de forma com os mesmos propósitos de fraude numa obra espiritual, todos eles têm a mesma marca, todos eles têm a mesma aparência. Eu estou aqui porque preciso parecer mais nova. E eu também preciso parecer mais nova. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos, na verdade, parecer aquilo que não somos. Eu não estou falando que você tenha higienização, eu não estou falando que você seja uma pessoa relaxada. Eu estou falando apenas que você deve se libertar definitivamente de um homem ou mulher natural. Porque a fraude acompanha ao homem que era até então selvagem e assim rústico, espiritual, assim no sentido geral. A proposta de Deus é trazer um homem verdadeiro, é trazer uma mulher que realmente seja uma companheira de Cristo Jesus e possa sustentar não as fraudes que até então tremulavam as suas bandeiras no mundo. É muito comum você ver que as pessoas estão mortas, ainda que falem do Evangelho de Cristo. E por que mortas? Porque o próprio Deus tem a sua repugnância em que diz: eis que estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Por quê? Se você ler as entrelinhas desse texto, ao qual está em 3,15 capítulo 3, verso 15, você vai ver claramente que as reivindicações de Cristo, elas estão atreladas àquilo que é uma fraude dentro da própria igreja. E esse texto é um texto que ele tem total exegese. Muitas das vezes você vai para uma igreja, o que você imagina é o que tem que ter a responsabilidade básica. Homens espirituais. Eu não estou falando de pessoas educadas e muito menos disciplinadas. Eu estou falando de homens convertidos. Porque aquele que se converte, ele muda de direção. E aquilo que ele vai acenar de forma espiritualmente não tem absolutamente nada a ver com aquele homem natural, rejeitado por Deus, ao qual Deus denomina que antes éramos inimigos de Deus. O propósito desta oração é que Deus nos ouça para separar definitivamente aquilo que é santo como obra santa, e aquilo que é profano, que fique profano. E é por isso que a palavra de Deus diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é injusto, injustiça-se cada vez mais. E quem é, na verdade, praticante da santidade de Deus, ele possa praticar cada vez mais, como um homem que anda no caminho que é estreito e sabe também que a porta é apertada.
Todavia, o que convém ao homem e à mulher de Deus e a todos os chamados, eleitos por Deus, é sustentarem a verdade de Deus, e não a conveniência de muitos homens, ao qual não querem abandonar de maneira alguma o homem natural. O que eu faço nesta manhã é rogar a Deus que Deus nos dê graça para que, assim como os homens fazem assim as suas restrições, para que no uso indevido de uma profissão seja o homem ali repreendido e levado à sentença de todos os homens da lei, assim também nós haveremos de ser devidamente rejeitados por Deus quando então desejamos ser espirituais apenas de nome. É só o nome, mas as obras são de um homem natural. Continuam com as obras pérfidas, com as obras indesejáveis de guardar a mentira. Quando você cobre alguma coisa de uma forma fraudulenta, você está coberto com uma fraude. Quando o homem tem uma identidade e o nome dele e as características originais dele não são aquelas que estão indicadas na identidade, o que a própria justiça diz? Que aquele homem é um homem estelionatário, é um homem falsário, é um homem fraudulento. E nós espiritualmente temos que estar sempre atentos que falta de aviso na palavra de Deus não é. Porque a Bíblia diz: ficarão de fora esses e esses. E aqueles que dizem: Senhor, Senhor, Deus fala: nunca fui o seu Senhor. Nunca fui, porque vós nunca me obedecestes, sempre fizeste o que quiseste, sempre se vestistes, não de vestiduras brancas e limpas, sempre andastes sujos de lama e de sangue. O tribunal de Cristo, irmãos, não dá oportunidade para que nenhum homem faça o que queira fazer. Nós somos orientados por Deus na palavra, no próprio Mateus. Há uma escritura em que todo mundo deseja fazer o que convém, e assim se lança naquilo que convém. Mateus 25 é uma escritura muito extraordinária. O próprio Deus dá uma orientação e ainda diz assim: se vós fizerdes como diz a escritura, louvado seja Deus, estarás aprovado. Mas se não fizeres, sereis condenado. A palavra de Deus também, em Mateus 7, fala bem claramente. Por que nós somos repudiados? Porque os homens são uma fraude. Eles foram, assim, amantes de uma obra fraudulenta. Todas as vezes que você entra num lugar e você vê a mesma manifestação de um homem natural, sem que você não entenda o propósito daquele lugar, você vê o que aquilo que o homem que se diz espiritual faz, o natural pode fazer, porque não vai além. Da mesma maneira que as obras de um homem natural são limitadas, assim é aquele que vive uma fraude, vive não assim temor e tremor a Deus, pois a própria palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo. Mas o que o homem mais faz é importar as ideias do mundo, a moda do mundo, o pensar do mundo e o viver do mundo. Ora, se eu ou você, irmão querido e irmã querida, importamos noite e dia aquilo que está no mundo, é claro que o nosso reflexo vai ser do mundo. Nós podemos até dizer que somos espirituais, vamos lá, cantamos meia dúzia de hinos, sentamos, levantamos, ouvimos, mas não vai passar daquilo. Aquela obra é uma obra natural. O próprio Jesus diz: eis que vós fareis obras maiores do que a minha. Eu vejo claramente que em muitas vidas e muitas igrejas não há obra nenhuma de forma maior do que a Cristo. O que está ao alcance do natural é feito muitas das vezes pelo homem e a mulher espiritual. Não passa daquilo, porque ela sempre deseja arrastar tudo quanto ela tem no mundo, e assim lhe acena e lhe fascina. O propósito de Deus nesta oração é nos ajudar, Senhor, a separar aquilo que é do homem natural, aquilo que pertence ao mundo, ao qual Deus tem como escória e tem como repúdio. O próprio Salvador disse na Escritura Sagrada: eis que estou a ponto de te vomitar. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer o repúdio que tem de uma coisa que não quer se colocar numa natureza espiritual. A natureza espiritual, irmãos, é um caminho estreito, é um caminho apertado. Se fosse fácil,
todo mundo já estaria como mulher e homem espiritual. Mas é muito comum você ver obras fraudulentas nos dias de hoje. O próprio Salvador, há 2000 anos atrás, já repudiava, no capítulo 3, as obras que eram fraudulentas. Uma fraude é sempre tendenciosa para o caminho de corrupção. É muito mais fácil você levantar uma igreja ao qual os homens fazem dela um clube, porque ali não acontece mais nada. É um que canta e um que fala. E o que tem de sobrenatural? Nada. Porque a palavra de Deus prevê inúmeras obras sobrenaturais na vida do cristão. Ora, se não há nada, é porque não há conserto. E se não há conserto, há uma fraude. E aqui, eu desejo, em nome de Jesus, que nós possamos prosperar nos caminhos de Deus através do que está escriturado. Eu desejo sempre mergulhar na Escritura Sagrada, porque ela me traz o entendimento de que devo viver como homem santo. E não obstante o homem santo, este assunto se estende a uma mulher linda, santa de Deus, vivendo como igreja de Deus. Que Deus possa nos ajudar a abrir caminhos, portas e janelas, que assim sejam atreladas pela obra de Deus. Porque eu sei, irmãos, que não é fácil servir a Deus como muitos pensam. E pensam, irmãos, na loucura que estão servindo a Deus. Eu tenho visto cada coisa que não posso nem aqui mensurar em meus lábios nesta oração. Mas cada coisa esdrúxula, cada coisa escabrosa. E eles dizem que estão fazendo a obra de Deus. Esta oração, Senhor, eu peço que Tu abra nossos olhos, destampe nossos ouvidos, para que todo homem e toda mulher que esteja ao alcance desta oração possa definitivamente separar o que é profano do santo e assim adentrar em ser um homem e uma mulher espiritual. Senhor, eu quero colocar também nesta oração um pedido de perdão. Preciso me purificar, preciso me lavar, preciso ser, ó Deus, o que deseja a Tua palavra, seja feita a vontade de Deus. Por isso, rogo ao Pai, ao Filho e ao Deus do Espírito Santo. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Perdoa meus erros. Perdoa minhas faltas. Meus excessos. Minhas omissões. Perdoa, Deus, o que estava ao meu alcance. E eu fiz quando não deveria ter feito. E muitas vezes eu fiz, mas não fiz como deveria ser feito. Perdoa minhas faltas, Senhor, da cabeça até a planta dos pés. Perdoa meus erros. Me faz ser um homem espiritual. Que quanto maior seja, meu Deus, a minha sensibilidade, eu alcance me afastar das obras do homem natural. Me ajuda, Deus, que quando comparecer diante de Ti e diante do Teu tribunal, seja eu realmente, Deus, não uma obra fraudulenta, enganadora, mas seja eu um homem espiritual, aprovado para a honra e glória de Deus. Estende, pois, ó Deus, esse meu pedido aos meus amados irmãos e às minhas amadas irmãs, e a todo aquele que concorda, Deus, com a Tua palavra. E que o meu pensamento, Senhor, eu trago para que haja concordância com Deus. Sempre vou concordar com Deus. Sempre. Concorde ou não concorde um irmão ou uma irmã, eu sempre vou estar em concordância com Deus. Não quero andar como discordante. Quero andar como um homem que concorda em tudo diante da Escritura Sagrada de Deus. Tudo que está escriturado deu um trabalho ao qual o Senhor teve que levar o seu próprio filho e ali morrer, derramando seu próprio sangue. Não foi um trabalho ao qual o homem imagina que é 1 ou 2 horas. Trabalho e trabalho muito sagrado. Então eu tenho que levar em consideração que se o meu chamado, o chamado da minha irmã, é para ser uma mulher espiritual, que assim nós nos coloquemos nesta posição. Que Deus nos dê graça para orar e alcançarmos o discernir que nem tudo aquilo que reluz aos nossos olhos vem de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz: olhais para mim e serás iluminado. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você pode achar até num primeiro momento que não convém você obedecer à Escritura,
porque às vezes já está eivado de coisas erradas e que tende até a julgar que as coisas erradas devem prosperar devido ao costume de estar mergulhado na contramão de Deus. Eu assim desejo que o Senhor nos auxilie, nos abençoe e nos dê graça a mergulhar sempre na direção dos pensamentos de Deus. Se você, querido irmão ou querida irmã, é uma testemunha de Deus, você tem que testemunhar o que está escrito e não aquilo que lhe convém ou você achou simpático. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus pecados. Senhor, salva a minha alma, salva a minha alma. Atende, ó Deus, assiste e ajuda a todos os peregrinos que um dia estiveram e hoje não estão, que um dia fizeram e hoje não estão mais fazendo. Levanta-os pela tua misericórdia e pela tua piedade. Salva, Jesus querido, ao que está mergulhado, ó Deus, e afogado no mar da vida, e que sabe que a única solução na sua salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Peço que teus olhos possam bater e rebater todos os cantos e as mais elevadas alturas e profundidades e recolher, ó Deus, segundo a misericórdia e graça, cada um dos teus pequeninos e segundo aquilo que lhe convém, ponha-os de pé, lhes perdoando todos os seus pecados, seus erros, suas faltas, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, Senhor, que eu encerro aqui esta oração e te peço, fica conosco, Senhor. Fica conosco. Fica conosco. Amém. Amém e amém.